gente, eu sou a Duda e hoje vou contar pra vocês erros que eu cometi estudando pra vestibular. Bom, gente, ano passado eu fiz o primeiro ano do ensino médio e esse ano eu vou pro segundo. E eu fiz 2 vestibulares seriados. O PISME, que é o vestibular seriado da UFJF, e o PSAS, que é o da UFMG. Pra quem não sabe o que é vestibular seriado, é um vestibular que você faz todo ano do ensino médio. E no primeiro ano, o vestibular, o conteúdo, né, é referente aos conteúdos que você estudou durante o ano todo. Então fica muito mais fácil você passar na faculdade. E no segundo e no terceiro é a mesma coisa. Você faz o vestibular somente daqueles conteúdos que você viu naquele ano. E assim, o resultado ainda não saiu, mas eu fiz a correção das questões fechadas e assim, não foi aquele resultado que eu esperava, sabe? Tipo assim, não foi ruim, mas eu poderia ter ido bem melhor se não tivesse cometido alguns erros. E o primeiro erro foi separar matérias que eu estudava na escola das que eu estudava em casa. Porque, assim, na minha cabeça, eu tinha que ter um planejamento, assim, de conteúdo, assim, só pro vestibular. E eu, tipo, separava de verdade escola de vestibular, entendeu? E, assim, gente, não era pra fazer isso, porque é literalmente os conteúdos que eu vi na escola que eu vou ver no vestibular. Enfim, eu só, por exemplo, um conteúdo que eu vi em física no início do ano, que o professor deu no início do ano, eu fui estudar no final do ano, porque, tipo, eu não tinha entendido ele totalmente no início do ano, não... Muito difícil pra mim, física é muito difícil pra mim, então, assim, ficou tudo bagunçado. Eu devia ter feito o quê? Desde o início do ano, pegado, e se o professor desse algum conteúdo, eu intensificasse ele em casa, fazer questões e tal, estudava de verdade. Ou antes do professor dar o conteúdo, eu já olhava no livro e tal, grifava, entendia o conteúdo, fazia algumas questões fáceis, para já estar inteirado do assunto, né? Que quando o professor desse o conteúdo, eu entenderia muito melhor. Mas não, porque eu só fui começar a estudar de verdade, assim, do meio pro final do ano. Então, assim, ficou tudo bagunçado. Umas matérias que os professores tinham dado no início do ano, eu fui começar no final do ano. Então, é muito melhor você já seguindo, entendeu? E depois você olha no conteúdo programático, que é onde ficam as matérias. Às vezes tem alguma que você vai ver no ano seguinte e que vai cair no vestibular desse ano. Ou que você viu ano passado, mas vai cair esse ano. E você dá uma olhada na matéria, faz questões, revisa. Mas assim, depois você dá um jeito de encaixar nisso. Acho muito melhor, porque esse negócio de estudar, fazer um planejamento só pro vestibular é pra quem só tá estudando pro vestibular, pra quem não tá na escola mais. E assim, eu achava que eu tava arrasando, né, gente? Enfim. O segundo erro que eu cometi é fazer resumos pra fixar conteúdo. Gente, porque assim, pra fixar conteúdo, você não usa resumo, gente, você faz questões. O que vai fazer o conteúdo ficar na sua mente mesmo, grudar, é questão, gente, exercício, é praticar. Porque senão não fica, gente. E assim, eu fazia os resumos, e aí tinha algumas matérias que eu só fazia o resumo e falava, já tá bom, já entendi. E não é assim, gente. Todas as matérias têm que fazer exercício. Lógico, tem umas que você tem que fazer mais do que outras, as que você tem mais dificuldade, você vai fazer mais. Mas assim, sabe? Tipo, eu não sou contra resumos, não. Eu faço, por exemplo, tem uma matéria nova, assim, eu não sei nada sobre ela e tal, só vou fazer um resuminho ali pra entender o básico, entendeu? Que é muito mais fácil pra eu entender o que é importante, pra eu filtrar ali. Hoje em dia tem informação em todos os lugares, gente, na internet tem muita informação. Videoaula no YouTube, então eu vou ali e de todas as informações que a gente tem, eu pego o resumo e faço um filtro, entendeu? Que é pra resumir a matéria mesmo. E aí depois eu vou pras questões, e aí tipo assim, se eu errar as questões, aí eu volto no resumo, que é a minha base, sabe? Mas eu vou fazendo questões. Pra aprender a matéria mesmo, é exercício, gente. Por favor, né, gente? Não fica só no resumo, entendeu? O terceiro erro é estudar matérias que eu já sabia, porque tava mais confortável pra mim. Por exemplo, biologia. Eu tava estudando organização celular. E aí eu estava fazendo questões disso. Porque, tipo assim, tava muito mais confortável pra mim. Do que física e matemática, por exemplo, que tinha assuntos que eu não tava fazendo nada. Por exemplo, dinâmica pra mim. É muito difícil. Por exemplo, PA e PG. Era conteúdos que eu devia estar estudando, só que era muito desconfortável, gente. Era horrível. Porque eu fazia várias questões e eu acertava, tipo assim, muito pouco. Eu errava a maioria, só acertava aquelas fáceis, não entrava na minha mente, entendeu? Eu ficava muito feliz quando eu acertava real. Só que, tipo assim, gente, então era muito chato estudar um negócio que você não tá conseguindo aprender.
Só que eu tinha que insistir ali, porque era um ponto que tu realmente precisava saber. Por exemplo, PA e PG já tinha estudado, assim, mais ou menos no meio do ano, no meio pro final, que é minha professora, log também. E em vez de eu ter intensificado isso naquela época, que foi tipo o erro 1, né, que eu tava falando, eu não, gente. E aí eu fui deixando isso pra depois. Matemática e física é um negócio que você tem que estar estudando sempre, praticando sempre, porque é conta, gente, pelo amor de Deus. E assim, aí eu preferi ficar só em biologia. Errava algumas questões de organização celular também, só que eu adorava saber porque que eu errei, eu sempre procurava aprender mais. E eu já tava ok nessa matéria. Eu tava sabendo muita coisa sobre essa matéria. Algumas coisas de física e matemática, como eu falei, eu não tava sabendo nada. Tanto que eu fui bem ruim em matemática e física, gente. E não, eu preferi focar naquilo que eu tava ok, do que aquilo que eu realmente tava com dificuldade. Então, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Reconheçam as matérias que você tem que dar mais atenção, entendeu? E não fica muito tempo naquilo que você tá ok, que você tá seguro. E o quarto erro, que pra mim foi, tipo assim, o que mais me atrasou, assim, que mais me prejudicou, e talvez pra outras pessoas não tanto, né? Que foi eu me planejar, assim, de um jeito excessivo e ao mesmo tempo errado. O que acontece? Eu fiz 2 planilhas. Não deu certo, gente. Eu fiz uma planilha no Google Docs no computador e fui fazendo. E eu colocava assim, dia da semana, eu colocava 3 dias da semana, eu colocava lá o dia da semana, o horário, e colocava a matéria, por exemplo, português, e do lado, classes gramaticais. E eu colocava o que eu tinha que fazer, tipo assim, também resumo, ou exercícios, ou videoaula, tipo assim. E eu fiz isso com muitas matérias, com páginas e páginas. E acaba que eu não usei nada disso, gente. Porque assim, eu gosto de papel e eu queria imprimir. E eu falei, não, porque assim, no celular eu me distraio muito. Então toda hora eu tenho que olhar no celular. Eu falei, não, eu vou imprimir esse negócio. Acaba que eu imprimi, acaba que eu fiz outra planilha à mão. Só que, tipo assim, não servia de nada, porque o conteúdo que eu ia estudar amanhã, eu anotava ele hoje. Fazia sentido eu ter uma planilha, entendeu? Então, eu acabei perdendo muito tempo fazendo essa planilha. Eu colocava, por exemplo, português, que eu falei que é uma matéria que eu tenho facilidade. Eu coloquei muitas aulas de português naquilo ali, entendeu? E aí, matemática e física, que eram matérias que eu tinha muita dificuldade, eu devia focar só nisso, sabe? Tipo assim, matemática não é uma matéria que eu tenho dificuldade e tal, mas tem umas coisas específicas, meu Deus. E eu devia ter focado só nisso, porque eu tinha pouco tempo para estudar. Mas não, eu queria abranger tudo, eu queria fazer várias matérias. Acabou que, tipo, meu resultado deve ter sido horrível em física e matemática, gente, porque eu tanto que eu errei. Mas é isso, gente. Eu teria me planejado menos, ter feito menos planilha e estudado de verdade, sabe? Porque eu perdi muito tempo. E acabou que, assim, não teve um estudo real, sabe? Porque eu não tinha disciplina e constância, que era o essencial. Tipo, tava focando em coisas superficiais, sabe? Planejar demais. E o que realmente a gente fazia era sentar a bunda naquele dia que eu marquei em específico e naquela hora específica. Então, hoje em dia eu marcaria, não, eu vou estudar dia tal, dia tal, dia tal, e tal hora eu vou parar tudo, vou sentar na minha mesa e vou estudar. E, tipo assim, isso que eu não tinha, que era essa disciplina e tal. Mas se eu não vou estudar com força, gente, não vou cometer esses erros. Espero que você também não cometa. E foi esse o vídeo, gente. Espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, gente, que vai me ajudar muito. E se inscreva no canal, porque eu vou sempre estar trazendo esses vídeos pra vocês de estudos, vestibular, material escolar. Então, não esquece de se inscrever pra você ficar por dentro e não perder nada. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!